com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou aqui totalmente de preto, com o cabelo muito bem penteado, né? Na minha skin tradicional, né? A minha veste padrão. Hoje estou de preto, não estou fardado, mas aqui ao meu lado, de traje paterno, aí de camisa polo verde, bonita, cara, paleta do Dom Não, essa camisa já tem história aqui. Ah, é verdade, E se você tiver a oportunidade de saber o motivo, quando eu tô com ela, é um bom sinal. É verdade. E estou aqui, eu, Joveci Júnior, e meu amigo Matheus Fernandes, para mais um Dom Pode, podcast católico da vida ordinária. E se você é um ordinário, vá se converter. Não, ordinário não, da vida ordinária. E se inscreva nesse canal, deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe, coloca no grupo da comunidade, da família, dos amigos. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, Matheus? 1.024 pessoas. É o que cabe num grupo. Faz um grupo, coloca lá o link, compartilha e diz, meu Deus... E sai do grupo. As pessoas vão ser curiosas, vão saber, meu Deus, o que aconteceu. Vão assistir. E aí vão ser evangelizadas por quê? Pela sua sabedoria. É isso. É, meus amigos, é isso. E sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Diácono Davi. Salva de palmas! Que alegria! Estávamos comentando aqui que foi um dos nomes... primeiros cotados aqui para nossa lista de convidados do Dom Pode. Davi, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz. Eu não sabia, e foi bom sim, né? Que eu tinha sido um dos primeiros nomes, mas foi bom, porque eu não gerei aquela expectativa, né? Olha só. Eu gerei a expectativa só há 8 dias. Ele, que não está nada nervoso, super tranquilo para essa conversa. Está super acostumado. Exato. Esse é o 10º podcast. Acreditem, Minha gente, Davi, ele é diácono na área pastoral Santa Clara e na diaconia Éfata. É isso, Davi? Isso, eu sou diácono permanente, né? Tem 2 tipos de diácono, o permanente e o transitório. Eu sou diácono permanente. Muito bem. É também pregador, formador, pobre, amigo e muitas outras coisas que vocês vão descobrir junto com a gente aqui hoje. Mas, Davi, todas as nossas conversas aqui, elas partem do princípio. É normal, né? Pelo amor de Deus. A Bíblia começa assim também, né? Então, se a própria Bíblia começou, a gente não ia fazer diferente. Mas, como curiosos que nós somos, um pouco fuxiqueiros, mas fuxiqueiros convertidos. Tudo bem. Exatamente. Isso é importante saber. Nós sempre queremos entender um pouquinho de como começa a história do nosso convidado com Deus. E aí eu jogo para você a pergunta. Como começa a história do diácono Davi, antes de diácono, talvez? Como que começou essa história com Deus? Foi semana passada? Não foi semana passada. Onde foi que começou? Pois é. Assim, primeiro dizer que eu não nasci diácono, né? Importante. Eu pensei que... Claro, a gente tem... Pô, eu tá certo que... Não, pois é. Então, assim, vamos lá. Eu vim de uma infância muito pobre, né? E de uma realidade totalmente, vamos dizer assim, avessa à realidade católica. Caramba! Porque eu nasci numa família paterna toda protestante. O meu pai, a minha avó, meus tios e tias, todos protestantes. E aí meu pai, né, logo aos 8 meses, né, de idade, meu pai separa-se de minha mãe, né, minha genitora, e aí ele casa-se com outra mulher católica, né? Eu não gosto da palavra madrasta, né? Eu chamei de mãe a vida inteira, né? E fui morar com eles somente aos 8 anos de idade, né? E sem ser batizado, porque a expectativa de minha avó e de minhas tias é que eu fosse batizado na igreja protestante, na igreja evangélica, né? No entanto, não é que eu tinha aversão à questão igreja evangélica, né? Mas para dizer assim para vocês que eu nunca me acostumei com a ideia de ser protestante. Eu travava a igreja que a minha tia e minha avó congregavam, era aqui na Barão de Gurgueia. E quando iam para o culto, me levavam, eu grandinho, 7 anos de idade,
eu entalava na porta da igreja para não entrar na igreja. Nossa. Entalava mesmo. Eu entrava lá na base da pancada. Mas eu tinha que entrar. E lá eu me deitava no chão, adormecia, chorando, né? Até o dia em que, quando meu pai casou com essa mulher chamada Rosimar, né? Meu pai é Luiz, e aí ele protestante, ela católica. E a mãe dela, Mariana, da Legião de Maria. Nossa. E aí a primeira experiência que eu tive foi Nossa Senhora das Graças. Foi a primeira igreja que eu entrei. E de muito ir na igreja, um dia eu pedi meu batismo. Aos 9 anos de idade. Eu mesmo pedi meu batismo. Uau! E aí a minha avó, né? No caso, minha avó, né? Ela logo convenceu meu pai a me batizar na igreja católica. Eu me batizei aos 9 anos de idade. E aí me tornei, assim, primeiro um católico, mas ainda sem conhecer a igreja católica, porque eu só ouvia falar da igreja protestante. Sim, né? sim. Até o dia em que eu fui para uma catequese, né? Já grandinho, já estudando lá no Simões Filho, fui para uma catequese com a professora do Carmo, já falecida, né? E com o padre Júlio Maione. Júlio Maione. E aí foi que eu tive as minhas primeiras experiências catequéticas. Foi com a professora do Carmo. Antes, estudei até em Jardim Franciscano, que era o Jardim do Frei Eleodoro, lá na Pissarra, São Raimundo. Sim. Eu estudei lá, né? E aí, depois de adolescente, tudo, até uma vez eu pensei, via o padre Maione, dava aquela vontade de ser padre, mas não vingou, né? Não vingou porque é questão de vocação, né? Sim, Vocação sim. é um chamado e uma resposta, né? Exatamente. Então eu fiquei, né, naquela de, poxa vida, não dizer para vocês que o diácono é um mini padre ou um seminarista frustrado, não é isso, né? Sim. Mas é para dizer que a vocação é vocação, a vocação ao diaconato também tem a vocação, né, religiosa, tem a vocação a ser pai, como o Júnior é pai, né? A vocação é vocação, né? Então eu digo, não, vou esperar a minha vez, porque eu também senti que não tinha chegado a minha vez, né? Sim. Mas como se diz, eu não acredito muito nisso, a própria historicidade da igreja não entra muito nessa linha de dizer era das trevas, mas a igreja, todo mundo no senso comum diz que houve a era das trevas. Então, nesse tempo de era das trevas, nas minhas noites escuras, eu esfriei a fé. Aquela fé de infância, de jardim franciscano, né? As minhas catequistas, toda esfriei a fé. Mas somente até o dia em que eu conheci uma menina chamada Antônia. E todo mundo chamava de Toinha. E aí no dia que eu conheci ela, aí ela dizia assim, não, domingo tu vai me pegar lá na casa da minha tia. Eu disse, tá bom, vou pegar você. A gente morava distante um do outro, né? Eu não sei nem como é que a gente se conheceu, ela do interior, eu da cidade, né? E a gente, aqui na cidade, a gente morava muito distante um do outro, né? Eu tinha que atravessar a rua para chegar na casa dela. Pelo amor de Deus. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz com a gente. Nossa. E aí, para pegar ela, lá na casa da tia dela, aí eu dizia assim, aí de lá a gente vai comer um sanduíchezinho, tá? Eu nunca fui dado a bebida, né? Sim. Inclusive, se a gente olhar a Sagrada Escritura, né? Olhar lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, quando fala do diácono, diz que lá não são homens inclinados ao vinho. Né? É verdade. E aí, como eu não gostava muito da bebedeira, aquela zoeira, aquela coisa, eu gostava de comer sanduíche, tomar Coca-Cola, aquela coisa toda, né? E aí ela dizia, vamos sim, mas a condição é primeiro a gente ir para missa. Que bacana. E a gente ia para missa às vezes, aí assim, a gente como não tinha paroquialidade, né? Nós morávamos no Cristo Rei, mas a gente raramente ia na missa no Cristo Rei, a gente geralmente ia, como a gente vinha da Zona Norte para o Cristo Rei, a gente dava uma parada ou na Catedral, ou na do Amparo, ou então na de Lourdes. Era onde a gente assistia às missas. Sim.
E eu às vezes, eu assistia missa. Isso aqui não é brincadeira, gente. Eu assistia missa, eu sempre usei relógio. Eu sou cego, mas eu uso um relógio auditivo, né? E aí, eu olhava pro relógio a cada 3 segundos. E tinha hora que eu bati no relógio para saber se não estava parado. Porque eu queria que terminasse a missa, eu queria lembrar. Quem nunca? Quem nunca? Atire a primeira. E assim, nós nos conhecemos. E não foi fácil o nosso namoro por conta das diferenças sociais, né? Sim. Eu vinha de uma... vou usar essa palavra pela primeira vez, viu, Tonha? Eu vinha de uma casta da sociedade assim, mais encorpada, e ela vinha de uma classe mais pobre, né? Minha madrasta, minha mãe nunca aceitou, meu pai também não, meus familiares nunca aceitaram o nosso namoro. E aí o nosso namoro começou assim, me espera lá na esquina que daqui 10 minutos eu chego. E esses eram os melhores. Eram os melhores. Dizem, né? Mas nós sofremos muito, nós somos perseguidos, né? Teve muita gente que comprou a causa, né? Eu fui muito tentado a deixá-la, né? E aí a gente conseguiu namorar ainda por 2 anos. Ficamos noivo 1 ano. E aí nós temos hoje 37 anos de vida matrimonial. Graças a Deus. Porque o diácono vive a dupla sacramentalidade. A do matrimônio e a da ordem, né? Ontem o padre Tony, ele dizia assim, né? Que, né, muita gente falando dos pais, né? Como é bom ser pai, né? E aí, quando ele falando, eu lembrando, né? Poxa vida, eu tenho esse privilégio, né? De ter o sacramento da ordem e ser pai. Nós temos um filho, 4 netos, né? E assim, só um porque tal, essa coisa toda, a igreja não fala esse negócio, o anticoncepcional, a igreja tal. Não, mas foi porque foi a vontade de Deus. Nós temos um filho, né? Que nos ama e nós amamos de todo o coração, mas porque Deus sabia que ia me confiar muito mais filhos, né? Filhos que foram gerados, muitos deles, aos pés da cruz. Então, a minha vida foi basicamente isso, até chegar no dia que eu estava na paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, e já fazia parte, né? Já era catequista, já era ministro ordinário da comunhão eucarística, já tínhamos feito encontro de casais, aquelas coisas todas que a gente sempre está nas paróquias e vê, né? Sim. E aí, um dia, eu tomava conta da juventude, assim, junto com outras pessoas, né? Tem a dona Fátima Coutinho, que me ensinou muita coisa também, né? A professora Dorinha, né? E aí, naquele tempo, né? Não tinha celular, as coisas eram mais fáceis, né? As pessoas iam assistir os espetáculos da Paixão de Cristo. E o Padre Pedro gostava demais. Né? E aí ele se entusiasmava, né? Às vezes, fora da Paixão de Cristo, o Evangelho, ele, filho, vamos dramatizar o Evangelho, filho. Ele gostava disso, né? E aí eu tomei de conta da juventude. Na época da Paixão de Cristo, nós reuníamos de 60, 70, até 80 pessoas envolvidas na Paixão de Cristo. Nós envolvíamos as famílias na Paixão de Cristo. Né? E aí andou um zoom aí, na época, né? Eu dando entrevista nessas emissoras de TV aí, e aí o pessoal dizia, é o melhor Pilatos que tem. O melhor Pilatos, brincadeira. Mas o povo de ouro do elenco. Pois é, rapaz. E aí, um dia, já envolvido, né? Até o pescoço na paróquia, né? E com pastoral do batismo, né? Sim. E Padre Pedro, um dia eu passando ali na chamada Rua das Correntes, e ele me chamou e disse assim, filho, você já pensou em ser diácono? Eu disse, não, senhor. Caramba. Nunca pensou, filho? Você sabe o que é um diácono, filho? Sei, Padre Pedro, eu sei o que é um diácono. Filho, você não quer ser diácono? Acho que não, Padre Pedro, não sei não. Foi a resposta que eu dei na hora, eu não sabia mesmo. Sim. Eu não sabia. Até porque a gente até vê a luz, a gente não sabe se é claridade. Né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que não existe trevas, existe a ausência da luz. Exato. Não é que eu estava nas trevas, mas é porque eu ainda não sentia a presença da luz. E aí, quando ele me faz esse convite, eu vou para casa a pé, e nesse dia, não sei, eu geralmente da minha casa para a igreja era 15 minutos. Eu ia sempre a pé. Né? E eu nunca levei 15 minutos. Eu levava
40, 45 minutos. Porque as pessoas me paravam, perguntavam. Às vezes tinha uns meninos jogando bola no meio da rua, eu brincava ali uns 5, 10 minutos com eles ali, eu gostava de futebol. E aí, nesse dia eu levei 1 hora para chegar em casa. Nossa. Mais do que o normal. Pensando, eu parava, eu pensava. Cheguei em casa, eu partilhei com ela. Ela, sem entender ainda muita coisa, disse, mas isso não é bom? Você não aceitou todos os convites que lhe fizeram da sua conversão até aqui? E aí, naquela noite, eu não consegui dormir. Quando a gente escuta a voz de Deus, é diferente, sabe? Aquelas palavras daquele padre, que foi o meu pai espiritual, ecoavam de tal forma nos meus ouvidos, que do meio para o fim não era mais ele falando. Nossa. Não era mais ele. Eu não sentia mais o Padre Pedro falando. Quando eu amanheci o dia, eu tinha tomado a minha decisão. Mas sempre assim, eu vou esperar as coisas acontecerem, não naturalmente, mas segundo os passos de Deus. Os meus passos serão os passos de Deus. E aí, nesse dia, eu criei uma frase e disse, a minha pressa será a pressa do Cristo. Eu tenho um irmão diácono que ele achou tão bonita essa frase que ele colocou na agenda dele essa frase. Né? Então, a minha pressa foi essa. Eu não tive pressa. Dias depois, o Padre Pedro sentou comigo, o Francílio, nós tivemos a primeira reunião. Logo depois, a secretária providenciou logo um dossiê de cada um de nós, 2, eu e o diácono Francílio, né? E aí mandou para a arquidiocese, e aí começa a gerar aquela expectativa, sabe? É como se fosse assim, tô saindo da vida para entrar no céu. Uau, que legal. Tô saindo da vida para entrar no céu. E um céu desconhecido, um céu cheio de questionamentos, de dúvidas, porque a gente não sabe da realidade, do porvir, a gente não tem segurança, não tem certeza, né? E às vezes eu me perguntava, Senhor, eu sou tão pobre, não tenho muito estudo, né? Eu estava fazendo a minha passagem, eu fiz pedagógico e aí depois, né, surgiu na UESP a oportunidade de transformar aquele meu curso num curso de pedagogia e eu tão pobre, rapaz, e aí, o que eu vou fazer ali? Era a pergunta, o que eu vou fazer ali? Mas sempre Deus me dizia, tu não confias em mim? E aí quando foi um dia numa missa, me lembro como se fosse hoje, Nossa Senhora de Guadalupe, o Padre Pedro lembrou a história de São João Diego, quando Nossa Senhora disse para ele, quando ele disse que estava com medo, Nossa Senhora não disse para ele, não estou aqui, não sou eu a tua mãe? E aquilo me encorajou. E quando eu fui ordenado, eu estou fazendo agora no dia 29 de janeiro, 15 anos de vida ministerial, de vida diaconal. 15 anos. E a minha primeira paróquia foi Nossa Senhora de Guadalupe. Que incrível. Para lhe orientar agora, deixa eu ver sua mão aqui, Thiago. À sua frente tem uma imagem de Guadalupe. Não! Do seu lado Brincadeira! direito tem um quadro com Guadalupe. Exato. Misericórdia, mãezinha. E ela tá bem presente aqui dentro. Inclusive, é o nosso título de consagração aqui da nossa casa. Eu, minha esposa. Exato. Guadalupe. Eu estou me sentindo privilegiado hoje. Pois ela está presente aqui o tempo todo. As coisas de Deus são extraordinárias sempre. Sim. Sempre. A gente nunca deve tomar as coisas de Deus como coisas triviais, porque são todas extraordinárias, inclusive as mais simples. Certamente, é impressionante. E eu ouvindo a sua história, a gente fica com vontade de querer saber dos detalhes de rigorosamente tudo. Por exemplo, a gente ouviu das nossas fontes, digamos assim, das nossas fontes, que teve um período que o senhor participou da catequese de adultos. Sim. Né? A minha curiosidade como é que foi essa evolução da ideia na sua cabeça de
desde quando conheceu ali a sua esposa, que ela foi levando ali, retornando ali para a missa e tendo voltando a ter os primeiros contatos, até o desejo, se é que foi um desejo pessoal de eu quero conhecer mais a igreja que eu estou frequentando. Como é que foi esse movimento interior aí do Davi de querer conhecer a igreja mesmo depois de adulto? Que geralmente é quando criança que você tem. Sim. Mas eu comecei muito tarde já, né? E passei um longo período longe das realidades da Igreja Católica, né? Mas, tão logo eu comecei a ir para a missa, né? Comecei a entender mais um pouquinho os mistérios de Deus, né? Não entender com a razão humana, né? Mas a perceptividade da alma, aquilo que a gente só consegue perceber com a alma. Sim. Eu fui me abrindo mais, eu fui ficando mais flexível, né? E tem uma coisa, eu sou autodidata, sabe? E eu estudava muito, eu lia muito. Gente, Deus sabia tanto. Eu não, mas ele sabia que eu ia ficar cego, que ele ia me dar essa permissão de ficar cego. Olha só, ele me deu a permissão de ficar cego, mas me deu um tempo para me poder conhecer. Não, talvez como um teólogo, um doutor da igreja, né? Mas eu lia tanto, eu lia muito, muito, muito. Era assim, sempre foi desde criança, quando eu aprendi a ler tardiamente. Porque eu fui frequentar a escola depois que meu pai casou de novo. Ah, né? Sim. E eu comecei a frequentar a escola já muito tardiamente. E aprendi a ler e escrever só. Uau! Sozinho. Eu pegava os livros, os cadernos, meu pai estudava também, meu pai estava se alfabetizando, terminando o primeiro grau naquele tempo. E eu pegava os cadernos de meu pai, nas costas das folhas escritas, eu cobria. Naquela época eu já escrevia em hebraico e árabe. É sério. Sabe por quê? Porque o árabe é da direita para a esquerda. É verdade. E era assim que eu escrevia nos livros. Eu aprendi a escrever assim, né? E escrevia com a mão esquerda. Aí minhas tias, irmãs da minha mãe, né? Sim. Minha avó dizia assim, menino, se a mão direita é direita, então a esquerda é errada. É um argumento. Aí elas, como professoras, né, começaram a fazer eu escrever com a mão direita. Aí eu aprendi a escrever com a mão direita. Então, já muito tardiamente eu aprendi a ler e escrever, né? E os livros que eu lia, as minhas tias eram muito leitoras, né? E elas, né? A minha tia Rosimeire, que ainda hoje, né, é um grande exemplo para mim, um grande testemunho para mim, é ministra extraordinária da Comunhão Eucarística, né? E aí ela me dava livros para me ler. Me apresentava livros. Ela me apresentou uma vez um best-seller chamado Raízes, de Alex Haley. Best-seller de inglês. Sim. Um livro bem pequenininho, assim. Né? E eu me interessava muito, assim, pela leitura, sabe? Às vezes eu pegava coisas escondidas para ler, lá dentro mesmo na casa da minha avó, como, por exemplo, um livro intitulado A Mendiga do Amparo, um livro de um autor piauiense. Então eu gostava muito de ler. E aí, quando eu comecei a conhecer a igreja, tudo quanto era de documento, tudo quanto era de coisa sobre a Sagrada Escritura, sobre o magistério da igreja inteira, eu queria saber. Queria ter na ponta da língua. Sabe? E eu comecei a estudar. E nisso tudo, eu só tinha o batismo e a primeira comunhão. Eu não era crismado. Não era crismado. Isso já com quantos anos ali? 30 anos. Olha só. 30 anos de idade, 30 e tantos anos de idade já. Nossa. Né? E aí, Deus colocou na minha vida um anjo. E aí, quando a vida tratou de distanciar-nos, eu e ela, né? Mas Deus nos aproximou de novo, que é a professora Dorinha. Quem me trouxe hoje aqui para esse estúdio, né? Então, a professora Dorinha apareceu na minha frente com a catequese de adulto. Olha só. E aí, logo eu me inscrevi na catequese de adulto. Eu quero, né? Eu vou. Que legal. E aí, eu fui com todo o entusiasmo do mundo, né? E naquela época, olha só, eu e a Toninha, a gente já estava espalhado aí nas paróquias de Teresina, dando palestra para casais. Olha só. Já estava ali nas pregações. Dando palestra para casais. Mas, você sabe, é como se eu fosse falar
fosse descrever, por exemplo, algo que é novidade para mim, sem ter a visão. Eu não tinha os sacramentos. Entendo, Sim. entendo. Agora, mas o matrimônio foi uma obrigação que o próprio Espírito nos impôs. Porque eu disse para eles, olha, eu quero casar. Eu quero casar com você. Não tem esse negócio de, não, vamos ver aqui se dá certo, tá? Né? Até porque um dos critérios... Tem muita gente que me faz essa pergunta, sabe? Pergunta assim, quando ser diácono, tá? Ser diácono melhorou a sua vida com sua esposa, com seus filhos, você passou a ser um melhor esposo, um melhor pai, né? Um melhor cristão, depois que você é diácono. Não, meu amigo, o critério é o contrário. Você precisa bom ser. esposo, bom pai para ser diácono. Né? Então, esse é um dos critérios para ser diácono. E aí eu disse para não, tem que casar. E aí, naquele tempo, não tinha ainda muito esse negócio de aquele casamento no civil com efeito religioso, né? Sim. Religioso com efeito civil. Sim. Então, nós casamos um dia no civil e aí, dias depois, nós tivemos que fugir para outra cidade para poder casar. Caramba! Olha só! Para receber o matrimônio, porque eu queria receber o matrimônio. Porque eu já sabia, eu tinha essa concepção de coisa sagrada. Sim. Nós não podemos banalizar o sagrado. E a união do homem com a mulher é uma coisa sagrada. Sim. Então eu não posso deixar isso de lado. Eu me casei com ela. Que legal. Aí, quando a professora Dorinha apareceu na nossa frente, na época era tia Dorinha. Tia Dorinha. E aí eu logo me inscrevi na catequese. Né? E ali ela brigava muito comigo, porque às vezes eu tinha que faltar o domingo, porque a gente tinha que ir para um lugar para dar uma palestra, dar uma formação, coisa. E faltava da Dorinha. E ela dizia assim, olha, bichinho, tu vai ser crismado. Só que assim, né, claro, ela não posso tirar a razão dela, né, porque o Padre Pedro também gostava dessa coisa da assiduidade, né, Sim. Inclusive ele dizia, Deus não tira férias, filho. E às vezes eu queria tirar férias, né, e a minha formação profissional é militar. E aí, às vezes, para tirar uma folga no 25BC era complicado, meu amigo. E a folga que eu tirava, eu queria viajar. Sim. Né? Semana Santa, quando eu comecei a pegar a Paixão de Cristo, eu comecei a entender a partir do ensinamento do Padre Pedro, né? E que a professora Dorinha não fazia a gente esquecer de jeito nenhum. Né? A questão da paroquialidade. Então, o Padre Pedro dizia, um sinal de fidelidade, filho, a Deus é a fidelidade à sua paróquia. Olha só. E aí eu não viajava mais na Semana Santa. Aí no dia da minha crisma, eu me lembro como se fosse hoje. Né? A gente sempre tem assim, sempre tem alguém do lado, né? Sim. Sempre tem alguém do lado. Né? Vocês viram que eu pedi a Toninha para ficar aqui no estúdio, né? Porque a presença dela me ajuda muito. Né? No dia da minha crisma, o meu padrinho estava ali do lado. Meu padrinho de crisma estava ali, o padrinho que eu escolhi de crisma, o padrinho Cláudio, hoje está com a saúde muito debilitada, que Deus conceda a ele, né, a graça de uma velhice tranquila. Então, naquele dia, o meu padrinho estava ali do lado, mas eu não consegui ver meu padrinho. Eu não conseguia ver meu padrinho. Eu não cabia dentro de... A minha vontade, né, quando o bispo passou... Né? A gente já estava ali preparado, né? Quando o bispo passou, a vontade que eu tinha era de correr atrás deles, me crisme logo aqui primeiro do que todo mundo. Porque eu não estou aguentando esperar. Né? Eu suava, gente. Nossa. Eu não conseguia ficar, eu não conseguia me concentrar. Né? A missa em si, eu não conseguia viver naquele dia. Esperando exatamente o momento de ser crismado. E naquele momento ali, as coisas que vão acontecendo lá atrás e a gente vai compreender hoje. Naquele momento ali, eu não conseguia mais enxergar outra coisa, senão somente o céu. Para mim foi, se eu morresse ali naquele instante ali, eu ia morrer muito feliz. Porque eu estava recebendo a confirmação daquilo que eu pedi, o meu batismo. Né? Aí nesse dia foi uma emoção tão grande. E aí, né, em casa,
né? Toinha querendo fazer a festinha, um bolinho, aquela coisa. Eu disse, não, eu não queria nem me mexer, porque eu achava que se eu me mexesse, a Crisma saía. Ia perder ali. Eu ia perder o bonde da Crisma, né? Então, essa coisa de você querer muito, sabe, aquilo. E aí, na hora da comunhão, né? Na hora da comunhão, eu dizendo assim, Senhor, será que está acontecendo isso? Será que isso aqui tudo é verdade mesmo? Isso aqui vai durar quanto tempo, né? E aquele dia ainda hoje está aqui dentro. Eu levo esse dia todos os dias da minha vida. E a professora Dorinha teve um papel fundamental. Tão fundamental que logo depois, algum tempo depois, não sei precisar quanto, né? Ela me escolheu. Ela teve um problema de saúde e ela me escolheu para tomar de conta da turma de Crisma de adultos. Eu fui catequista de adulto, colocado por ela. Que beleza. Esse movimento do apreço pelo sagrado, né? De brilhar os olhos por reconhecer e saber que aquilo ali é além de só um momento, protocolo, né? um momento, mas é um fato que a gente toca no eterno. Cara, isso é sensacional. Uma dúvida que eu fiquei aqui, Diácono, o senhor falava lá e teve um momento que você falou que existe, o senhor é diácono permanente, sim, né? E aí, para quem está em casa, e para a gente também, uma dúvida sincera, para a gente entender, como que a gente pode entender o diaconato, o que é o diaconato, e essa diferença, né, do permanente e do transitório, né? Então. Dessa diferença e... até porque tem muita gente que às vezes está em casa. Às vezes tem uns homens que estão em casa. É uma palavra estranha pensando, também, né? Rapaz, será que é para ser diácono? É uma palavra estranha, né? Uma vez eu cheguei numa comunidade, né? No interior. Sim. E aí o padre foi me apresentar. Olha, eu trouxe hoje comigo aqui o diácono Davi. E aí eu teve uma pessoa que disse, vixe, o padre tá trazendo até o diabo agora para cá. E aí depois ele pediu, né? Ele pediu para me explicar para as pessoas. Eu fui explicar para as pessoas. Então, assim, para quem está hoje nos assistindo e ainda... não entendeu ou não entende ainda essa questão do diácono permanente. Sim. O diácono é um ministério que foi instituído ainda lá nos Atos dos Apóstolos. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Precisamente esse recorte, né, do versículo 2 até o versículo 5, né, vai falar da instituição do diaconado permanente. Porque naquele tempo havia uma discórdia, assim, um conflito entre os judeus e os gregos, né? Um acusando o outro, né? Quando os apóstolos davam atenção para os judeus, os gregos reclamavam, e outros povos, não só os gregos, né? Reclamavam, dá atenção para esse, não dá atenção para a gente. E aí foi criado o diácono permanente, né? Então, Pedro tomou a palavra e disse, olha, não é justo a gente deixar, né, o serviço que nos foi confiado, né, da administração, para ficar tomando de conta de outras coisas. Então, vamos escolher aqui 7 homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, e vamos dar a eles essa responsabilidade, né? Então, surgiu o diácono. Essa palavra é uma palavra grega, né? Que quer dizer servo, né? No hebraico, né? Essa palavra, né, ela tem um sentido, como a língua hebraica tem um sentido muito mais profundo, né? No hebraico, essa palavra é evet, né? E no hebraico ela é constituída de 3 letras. Sim. 3 letras, né? O Aif, não sei se é assim que pronuncia, eu sou péssimo, eu não falo hebraico, né? Eu falo, tá certo a pronúncia. É assim mesmo, né? Vai me corrigindo mesmo. Aí tem o Aif, aí tem o Vet e tem a outra que eu esqueci agora, eu sei que são 3 letras, e essas 3 letras têm um significado. Por isso que eu digo que é bom a gente sempre saber do princípio das coisas, né? Então, lá onde tem origem o servo, né? O servo, se a gente for olhar, está lá em Marcos 9:35, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o servidor, servo de todos, né? Então, lá vai dizer, no hebraico, né? Talvez já trazendo pro aramaico, não sei, talvez, mas para dizer assim que por trás de cada letra dessa tem um significado no hebraico, né? Da primeira letra, o significado, né, de Aiv é ver, é olho. Olha só. É olhar, é visão.
Olha só. Né? Para onde eu fui parar? Né? Visão. Diácono, servo, né? Diácono quer dizer, né? No hebraico, a primeira coisa que quer dizer é visão. É a primeira letra. A segunda letra vai dizer que é um guarda da casa ou da família. E a terceira letra vai dizer que é porta. Então, na tradução mais literal do hebraico, essa palavra quer dizer aquele que permanece com o seu olhar guardando a casa, olhando para a porta. Caramba! Isso aqui quer dizer a palavra diácono, lá do hebraico, né? Sim. Mas do grego, como foi escrito o evangelho em grego e tal. Então, servidor, aquele que serve. Então, o diácono tem, por assim dizer, 3 ministérios num só. O ministério da palavra, o ministério da liturgia e o ministério da caridade. Então, ele é um servidor da palavra, do altar da palavra, do altar da liturgia e do altar da caridade. Né? Essa é a tridimensão da missão do diácono. O diácono tem essa tridimensionalidade. Que beleza, que beleza. A gente vê assim, porque algumas vezes a gente, na dinâmica da vida eclesial, por assim dizer, né? A gente passa desapercebido. Tipo, vem o diácono hoje, às vezes as pessoas, não é compadre, é um diácono. E quando a gente percebe... Às vezes que é um padre piorado. Não é, viu? Quando a gente percebe a riqueza... Primeiro que eu fiquei surpreso, a gente já tinha ouvido em algum momento, não lembro se aqui ou se numa conversa informal, assim, sobre esse pedido da igreja de se olhar bem para o matrimônio antes do aceite do convite de ser diácono. Porque é um convite do padre. Estou correto? Não é um convite do padre. Não é bem assim que funciona. Desculpa desapontar você. Mas assim, o que acontece? Quem primeiro atesta é a própria pessoa. No servir. Sim. No servir. Chegou ao ponto de, uma vez, um padre dizer assim: você já é diácono, só falta uma estola. Caramba! Entende? Então, primeiro é a própria pessoa. Depois, né, é a comunidade. É o olhar da comunidade. Talvez não nessa direção eclesial, né? Vai dizer assim, olha, este homem é um que se destaca, né, no serviço, né? É um homem que se destaca na pregação, é um homem que se destaca na liturgia. Então, a comunidade vê isso, né? Então, muitas vezes, não via de regra, a comunidade vai ao padre, né? Vai ao padre. Ou então, vice-versa. Por exemplo, para a ordenação, né, o bispo consulta o padre e a comunidade também, né? Mas o diácono, ele está ligado intimamente ao bispo. Ele está ligado ao bispo. Ele deve, em primeiro lugar, obediência ao bispo. Entendeu? Sim, é confiado a uma paróquia, né? Ou área pastoral, ou algum grupo, ou uma diaconia, né? Mas é ao bispo que ele está subordinado ao bispo. Então, até assim, por exemplo, nós celebramos agora São Lourenço. São Lourenço, né, estava ligado ao bispo, ele era administrador dos bens, né, da diocese. Né? E quando foram provocar lá o bispo pelos bens da diocese, já sabiam que Lourenço era o responsável por administrar os bens, terminou que levando Sisto II para o martírio e dando o tempo que Lourenço pediu. Pediu ali 2, 3 dias para apresentar os bens da igreja. Quando ele apresentou lá um bocado de pobre, foi para o martírio, né? Foi para a grelha. Mas ele está subordinado ao bispo e não ao padre, né? Mas tem essa questão dos graus hierárquicos da ordem, né? Então, primeiro é o diaconato, depois é o presbiterato, depois é o episcopado. Para ser bispo tem que ter sido padre, para ser padre tem que ter sido diácono. É o primeiro grau da ordem. É o primeiro grau da ordem. O Papa Francisco recentemente disse que o Papa João Paulo II, São João Paulo II já tinha dito isso, né? Que ele mesmo era diácono por excelência, né? Então, quem é o diácono? O diácono é o sinal do Cristo servo. Sim.
Caramba, sensacional. Eu vou guardar essa explicação assim Pra vida. na alma. É muito boa, muito boa. É uma visão que de fato eu não tinha. Não conhecia aí essas entranhas desse ministério específico. Diácono, vou lhe chamar de diácono, porque agora encheu a boca para falar. Mas ainda tratando aí sobre o teu testemunho, Sim. Teve um período, ou tem um período, né, essa na dinâmica que as coisas acontecem, onde a saúde foi um desafio, tanto para você, mas também para sua esposa num dado momento, né? E você falou que quando entrou na igreja, entrou enxergando, e isso foi perdendo a visão aos poucos. Sim. E eu imagino que nesse processo, tanto na sua condição de saúde quanto na condição de saúde da sua esposa, a dinâmica de oração de vocês, ela se intensifica, né? Ela tumultua ali, né? Ela ganha volume nesse processo de diálogo com Deus. Como é que foi esse processo para vocês? Como é que a ordem das coisas aconteceram, né? O que aconteceu de fato nesse processo e principalmente, né? Como é que Deus foi se apresentando nesse processo para vocês? Pois é. Às vezes eu digo que ele fez comigo, ele fez com Santa Teresa d'Ávila. E na missão aí no interior, até a canoa já virou comigo. Mas assim, quando eu comecei a escola diaconal, passei um grande período na escola diaconal, né? Tudo começou lá em 2002, né? E eu só fui ordenado em 2010. Mas calma, não foi porque eu não prestava não, viu, gente? Não presta não. Porque, assim, como a escola diaconal, a minha turma foi a segunda turma da Arquidiocese. Né? Foi a segunda turma da Arquidiocese, né? Então, a escola diaconal já estava consolidada, né? Mas ainda tinha algumas coisas que precisavam melhorar, ia caminhando, iam se entendendo as coisas da melhor forma. Foi um período também de transição de arcebispos, né? E aí demorou um pouco, né? Por demorar um pouco, porque nós passamos por um propedêutico, nós passamos pela filosofia, nós passamos pela teologia, e aí também nós temos que passar por uma experiência pastoral. Sim. Né? Vamos dizer assim, a prova de fogo, né? A prova de fogo, né? Essa experiência pastoral, para saber como é que a gente, né, vai se sobressair diante das comunidades, de uma missão prática, né, da vivência do ministério já, né, tomando exercício mesmo, tomando de conta ali das comunidades, né? E aí, em 2002, né, eu entrei na escola diaconal e em 2005, eu já fui diagnosticado com retinose pigmentar. Mas a expectativa e a perspectiva, né, dos médicos era que é uma doença que ela não leva em consideração a questão tempo, né? Sim. Então, a probabilidade que se tinha era quando você perder a visão, você vai estar lá com seus 70, 80 anos de idade. Sim. A perspectiva que eu tinha também era essa, né? Sim. Então, não sabia que ia ficar cego nem nada, né? E eu ainda estava em sala de aula, eu também sou professor e estava lá dando aula e tudo, mas eu não sabia disso, né? Sim. Mas eu já estava com a doença, porque é uma doença congênita, né? Nasci com ela, não sabia, ninguém sabia. Quando fui diagnosticado, né? Usava um óculos ali para correção, depois fui usando um óculos para melhorar o campo visual, e aí foi tocando a vida, né? Sim. Aí, um dia, em 2006, né? Já anos antes, a Toninha tinha feito uma cirurgia, tinha um cisto no seio, tinha feito uma cirurgia, foi tirado o cisto, não é nada não, então deixa para lá. Então, foi feita uma biópsia e passou-se, ela já vinha com isso há um ano, né? E aí tirou o primeiro cisto, com mais um ano depois, o estado de saúde dela começou a ficar, e a gente começou a achar estranho. Ela ficou mais debilitada, aí nós fizemos novos exames. Quando lá no hospital foi constatado, não vamos dizer o nome do hospital também, para não trazer prejuízo, né? Então, lá no hospital, o hospital nunca comunicou para a gente, mas aí a gente também nunca foi atrás, porque a gente não achava que não ia dar em nada, né? Nunca imaginamos. Quando recebemos o diagnóstico, foi de câncer. O primeiro já era câncer, né? E aí já estava no estado bem avançado.
Então, os médicos disseram para ela que as chances poderiam nem chegar a 20%. Caramba. Ele disse que, com segurança, ela ia ter sequelas, Sim. E aí a nossa vida sempre foi de oração, né? Sim. Nossa vida sempre foi assim, de oração. Um dia, no dia que recebi o resultado, né? Sim. Lá no hospital, nesse mesmo dia eu tinha uma consulta com meu filho tinha por volta de 8 anos de idade, 9 anos de idade. E aí eu fui com o nosso filho para um médico, né? Um médico do ouvido, otorrino, e ela foi receber o resultado do exame. E aí lá quando ela recebeu o diagnóstico sozinha. Nossa. Eu acho que foi a pior hora que ela teve na vida dela, né? Ela estava sozinha. Enquanto que naquele momento eu deveria estar lá do lado dela, mas eu estava do lado do nosso filho. Sim. Mas eu disse para ela, disse, olha, qualquer coisa, né? Você fala com a gente, que a gente, né? E aí ela ligou pra gente, né? E aí disse que tinha saído o resultado e estava esperando a gente na porta do hospital. Naquela hora ali, ela não disse qual era o resultado. Não adiantou. Sim. Não adiantou o resultado. Mas naquela hora ali, eu senti, sabe? Eu e meu filho, eu ainda me lembro como se fosse agora, sabe? Nós estávamos na frente daquela clínica Lucílio Portela. Sim. Daquele lado ali da floricultura que tem ali, né? Professor ali. Nós choramos. Eu olhei para meu filho, sentei no chão com ele e disse, vamos chorar o tanto que a gente puder chorar. Porque Deus já tinha me dito que a coisa não estava boa. E ali, eu e o Luiz, nosso filho, nós choramos até o que a gente não podia mais. Foi mais ou menos 10 a 15 minutos. E ele, sem me perguntar, mas sabia o que era que estava acontecendo. E aí nós fomos até o hospital. Quando chegamos lá, aí ela, em prantos, é normal, né? Sim. E ela me abraçava e perguntava, por que que Deus permite? A mesma pergunta de uma santa. Por que que Deus permite, Santa Catarina de Sena, que isso aconteça com uma pessoa tão frágil como eu? E eu dei a mesma resposta que Jesus deu a Santa Catarina. Toinha, Jesus só dá o sofrimento dele para aqueles que são íntimos dele. Certamente. E aí, naquela hora ali, nós fomos para casa, sem chão, sabe? Mas o céu dentro de nós, porque a gente sabia. E aí, naquele dia, eu disse, Senhor, daqui para frente, nós vamos viver Deus adentro. Deus adentro. Tu sabe de nós. Se tu nos destes, é porque é para nós. E assim nós fomos levando a vida, sempre testemunhando a dor, mas sobretudo testemunhando a misericórdia de Deus, o amor de Deus. A Toinha andava em todos os lugares comigo, a cabecinha peladinha, não tinha um fio de cabelo fazendo o tratamento, e a gente perseverava. Nós não tínhamos carro, mas nós usávamos muito aquilo que a gente quase não usa, e quando usa não sabe usar, as amizades. Sim. Os amigos apareciam. Júnior, eu te digo com toda a sinceridade do mundo, não nos faltou nem um copo de leite. Não nos faltou nada. Essa época ela era funcionária de um supermercado aqui de Teresina, e aí as pessoas do supermercado, ela envolveu até a esposa do dono do supermercado, que mandava o gerente ir lá levando cestas de fruta para ela, porque a base da alimentação era fruta. Ela ficou muito debilitada. E nesse período, eu já estava, né, foi em 2006, eu já estava em missão pastoral. Já ia, a arquidiocese, na época, me mandou para a cidade de Francisco Aires, do Piauí. Era a última cidade da arquidiocese. Hoje pertence à diocese de Oeiras. Mas na época era da... E aí, na quinta-feira, de 21 em 21, na quinta-feira, era a quimioterapia. E ela ficava muito debilitada. Precisava de ajuda.
ele levava. Quando eu estava em casa, era eu que pegava nos braços e levava para o banho, para as necessidades, né? Era eu quem fazia comida, quem lavava a roupa, né? Era eu quem tomava de conta da casa, né? E de tudo, né? Sim. E nesse período, eu tinha que, sexta-feira, ir para Francisco Aires. Ir para São Pedro, de São Pedro ir para Francisco Aires. Para a missão pastoral. E eu ia com dor. Muita dor. Imagina. Um dia, eu disse, eu não venho mais. Eu vou desistir. Eu quero, mas eu não posso mais. Eu não tenho mais nem força e nem tenho mais coragem de deixar a Toninha sozinha. E aí, cheguei em casa, na firme decisão de não voltar mais, de não continuar mais meus estudos, e disse para ela. E ela ficou calada até a próxima quinta-feira. Quando chegou na outra quinta-feira, que eu ajeitava a boroquinha para viajar, eu não ajeitei, porque eu já estava decidido não ir mais. E ela me chamou e disse, por que você não arrumou suas coisas? Eu disse, porque eu não vou mais. Eu já lhe disse que eu não vou mais. Ela disse, você vai sim. Eu disse, não vou não, você precisa de mim. Ela disse, mas eles precisam mais. Caramba. E aí, na sexta-feira, de madrugadinha, eu estava indo para São Pedro do Piauí e voltando na segunda-feira ao pôr do sol. Mas sempre na esperança de um dia chegar e não mais o pôr do sol, mas o nascer de um novo sol para as nossas vidas com a cura dela. E um dia ela me disse, você me ensinou um dia, Davi, que quando a gente toma de conta das coisas de Deus, Deus toma de conta das nossas. O resultado está aqui. Hoje nós testemunhamos isso, a nossa vitória, num Deus que tudo pode, num Deus que cura o câncer, num Deus, como ela disse para o médico, quando o médico disse que você não tem nem 20% de chance de escapar. E ela disse, o meu Deus não precisa de nem 1%. Cara. É isso. E logo depois, 2006, isso acontece. Tratamento vai, tratamento vem, tratamento vai, tratamento vem, até que Deus me chamou e disse, eu quero que você seja ministro. E eu fui ordenado. No dia 29 de janeiro, eu estava lá na catedral, sendo ordenado diácono da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E logo em 2012, foi atestado a cura da Toninha. A cura definitiva, em 2012. Mas, logo em 2013, eu já estava com a visão muito comprometida. Em 2014, eu já tinha muitas dificuldades. Eu saía da minha casa, eu estava a serviço de Nossa Senhora de Guadalupe, mas eu já morava na área da última comunidade, Nossa Senhora dos Migrantes, e eu ia a pé de manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, para a missa, 7 horas da manhã, lá na Santa Ana, em cima dos morros. Eu ia a pé, sozinho, sem enxergar direito. Nossa. Celebrava, visitava as famílias, brincava com todos da comunidade como se enxergasse. E quando foi em 2014, já não dava mais. Já não dava mais. E aí, eu não quis me isolar, mas sem sair do ministério, sem pedir ano sabático, eu disse, não, eu vou ficar um pouco mais fora da cidade, né? Até problemas cardíacos, e aí a doutora sugeriu que eu fosse procurar um lugar melhor, mais saudável para viver, morar no sítio do nosso pai, e lá, né, foi um tempo muito propício. Nesse tempo, foi um tempo em que eu me aprofundei muito na oração. Muito, muito, muito. Eu vivia disso. Né? Para mim, almoçar era a minha oração. Para mim, assim, olha, sorri, só se tiver oração pelo meio. Então, eu vivi com a Toninha de 2015 até 2021. A gente viveu esse tempo de oração. Foi um tempo mesmo de oração. Né? E um Kairos para nós também, né? Sim. Um Kairos para nós, né? E aí nós vivemos assim até quando eu resolvi, né, morar
lá perto dos pais dela, a pedido dela, né? Sim. Os pais já bem idosos, ela pediu pra gente morar lá. Mas nesse tempo todo, 3 coisas não nos faltou. A humildade para reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, em cada passo, em cada respirar. Não nos faltou humildade, porque para a gente entender Deus conosco, é preciso ter essa humildade, né? A pequenez mesmo, né? Eu nem gosto de falar assim, porque humildade não é uma coisa que a gente diz, a gente mostra. Exato. Não é que a gente diz, né? A segunda coisa que não nos faltou, a fé. A fé não nos faltou, né? E a esperança embasada no amor. A esperança, se não for embasada no amor de Deus, é uma esperança inútil. A esperança do verbo esperar. E a esperança do amor de Deus é a esperança do verbo esperançar. Isso foi que nos trouxe até hoje, até aqui. Nunca pensamos mais em desistir. Não desistimos nem da vida, não desistimos um do outro, não desistimos da igreja, não desistimos de Deus. Porque Deus não desiste de ninguém. O senhor falava aí do processo, né, que foi todas as dores que foram vividas no período mais difícil ali da saúde da sua esposa. Sim. E aí, logo depois vem o processo da sua saúde, que vem se agravar um pouquinho mais aí depois desse período, né? Sim. Minha curiosidade, quando foi que o senhor chegou à conclusão? A visão já não está mais 100% aqui comigo, né? Mas sempre nessa certeza de permanecer, né? Uhum. De quando foi que isso aconteceu. E eu sou muito curioso para entender como que é esse dia a dia na missão sem ter 100% da visão, né? Você não é o primeiro, não. Como que é viver isso, né? Como que são essas experiências? Conte um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a perceber, foi de uma forma assim, a gente pensa que é piada, mas não é, viu, gente? Eu comecei a perceber que já não dava mais, quando dentro de casa eles diziam, Toinha, cadê você? Ela, tô aqui, tô bem aqui. Eu não achava mais ela. E aí eu comecei a perceber quando, assim, as pessoas às vezes demoram mais a perceber, mas tem pessoas sensíveis que percebem antes mesmo da gente. Né? O primeiro padre que eu trabalhei com ele lá na Senhora de Guadalupe foi o padre Francisco, né? Ele era um medianeiro da paz, e depois tornou-se diocesano, depois voltou lá, ele é pernambucano, voltou lá para Salgueiro, Pernambuco, né? Me ajudou muito, devo muito ao padre Francisco, né? Peço sempre nas minhas orações que Deus faça dele sempre Padre Santo, ele já é um Padre Santo, é uma pessoa maravilhosa, né? Me ensinou muitas coisas. E aí, ele percebia que eu já tinha muita dificuldade. Ele percebia, né? E assim, quando o óculos já não fazia mais diferença, né? Eu recorri para lupa. A minha médica, né, sugeriu uma lupa, lupazinha normal. E depois foi evoluindo, até hoje eu uso uma lupa de LED de 6 graus. Eu uso uma lupa de LED de 6 graus. Que não adianta muita coisa também, né? não serve de muita coisa, né? Sim. Mas me subsidia ainda para proclamar o evangelho, alguma leitura que eu quero, né? Sim. Eu não consigo ler por mais de 10 minutos, eu não consigo mais ler, porque aí começa já a doer o globo ocular. Então, quando eu comecei a sentir, né, à medida que a gente vai sentindo a saúde um pouco mais fragilizada, a gente vai sentindo um outro tipo de saúde. Que talvez seja essa saúde que as pessoas não buscam, né? A gente malha muito o corpo, mas não malha a alma. Sim. Né? A gente remedia muito o corpo. Tem gente que toma remédio para depressão. Aí, então, estou tomando remédio para depressão, dá um problema no estômago, então me dá um remédio do estômago. Ih, esse remédio do estômago está me dando assim uma queda de cabelo, me dá um remédio para queda de cabelo. E aí você vai. Vira uma bola de neve. Né? Vira uma bola de neve. E assim, eu fui sentindo um outro tipo de força, sabe? Um outro tipo de força que não vem mais do corpo. Eu estou conversando com vocês aqui, mas eu tenho um problema ósseo, eu tenho dificuldade para ficar em pé ou sentado.
Eu tenho um problema de ciatalgia. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho problema de saúde. Minha saúde é em dias. Fora, eu tenho um problema de coração, né? Sou cardiopata. Eu tenho pressão arterial alterada. Eu sou diabético. Eu tenho um problema de ciatalgia. Eu tenho um problema de otite nos ouvidos, né? Eu sou asmático, né? E para quem não notou ainda, também sou cego. Fora isso, tá perfeito. Tô tranquilo. Isso, eu tô bonzinho. Uma maravilha, né? Então, eu fui sentindo outro tipo de força. Um outro tipo de força. E aí, né, as pessoas dizem assim, olha, quando vai ficando cego, né, aguça os outros sentidos. Sim. Mas a minha busca não era de aguçar o tato, o olfato, né, a audição. Não. A minha busca maior, né, nisso a Toinha me ajudou muito. A minha busca maior era ver de outro jeito. Era fortalecer a minha alma. Eu não queria saber qual era a consequência disso. Né? E eu tive experiências no caminho, não que eu buscasse as experiências por experiências, mas na intenção de dizer assim, eu posso. Sim, sim. Eu posso. Né? Então, uma vez eu fui numa reunião, ela estava no trabalho, né? Porque depois do câncer ela quis voltar a trabalhar. E eu apoiei, né? Ela voltou a trabalhar, se sentir útil. Ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher que é eclética, né? Ela voltou a trabalhar normalmente. E aí, nesse negócio do trabalho dela, teve uma reunião que tinha sido marcada lá para a casa do arcebispo. No entanto, ela não podia ir comigo naquele horário, porque estava no trabalho. Eu disse, não, eu vou sozinho de lá, vou lhe pegar. Porque a reunião era 7 horas na casa do arcebispo. Né? E aí eu disse, eu posso. O nosso filho não estava, né? Trabalhava à noite. E eu disse, não, mas eu vou. Sim. E aí meti a cara e fui. Né? Meti a cara e fui pro ponto do ônibus. Eu estava lá no ponto do ônibus, às 18 horas, né? Já tudo escuro, e muita gente na parada de ônibus. Aí lá vem um carro assim com as luzes, assim, eu dou com a mão e a mulher sorrindo lá atrás, doido, aí é uma caçamba. Né? E não dava mais, eu não tinha mais como definir as coisas pela visão. Mas eu fui. E aí, quando eu cheguei ali na pilha de Castro, eu fui atravessando a pilha de Castro, um rapaz aí de moto e Nossa, caiu ele para um lado e eu para o outro. E aí eu percebi que ele era estudante, estava com os livros, e eu disse, rapaz, eu quero lhe ajudar. E eu disse, calma, vai para a sua escola. Ele disse, não, eu estou indo para a faculdade, mas você está mal. Eu disse, não, calma. Só me ajude a levantar. Ele me ajudou a levantar, né? Aí eu andava com um bornalzinho aqui do lado, né? Eu botava uma Bíblia e tal. E aí ele me lembrou, então você vai para onde? Meu amigo, não se preocupe não, você vai se atrasar na sua aula, vá para a aula. E aí foi luta para mim convencer ele aí, me deixar lá, né? Até que a calça rasgou, eu me feri, mas eu continuei, né? Limpando aqui, disfarçando a dor, até quando eu cheguei na casa do arcebispo. Mas no caminho do acidente ali, até chegar na casa do arcebispo, a única voz que eu ouvia era de um anjo dizendo, sem Deus nada podes. Caramba. Você não pode, meu filho, sem Deus. Caramba. Você pode tudo, mas sozinho não. É com Ele. E aí, desse dia, eu vim colocar em prática aquilo que eu busco até hoje. E se eu passar um dia sem buscar isso, é aquilo que está lá na Sagrada Escritura. Minha alma tem sede de Deus. Meu espírito deseja o Deus vivo. Né? Então, é esse Deus que a gente leva dentro da gente. Cai aqui, mas levanta lá, mas sempre com Ele. O meu lema de ordenação, um dia eu falei para um padre, o padre perguntou, qual é o teu lema de ordenação? E eu disse para ele, meu filho, você é louco, não faça um negócio desse. Eu disse, já está feito. Né? Eu já tinha lá meus 8, 9 anos de vida ministerial, eu disse, já está feito. E qual é seu lema de ordenação? Meu lema de ordenação é, Senhor, eu te seguirei, ainda que me arrebente
as sandálias. Uau! Caramba. E aí eu fui entendendo Deus dentro de mim, sabe? E aí eu fui passando a ter uma força que não é minha. Eu sou miserável. Eu não tenho essa força, eu não tenho a capacidade que eu tenho, né? Uma vez eu conversando com um rapaz, né? Ele me pergunta muitas coisas sobre a Bíblia, e ele vai e diz assim, rapaz, como é que você sabe de tudo isso? Eu disse, tá aí uma boa pergunta. Eu não sei. Eu só sei que eu sei. Eu não sei como. Por quê? Porque eu não estudei tanto para isso, né? E eu não digo as coisas porque eu acho. Quando eu falei para vocês da palavra servo em hebraico, porque eu sei. Eu fui lá pesquisar, eu sei. Mas tem coisas que eu sei sem saber que eu sei, né? De onde vem, né? Pois é, de onde vem. Às vezes são detalhes que eu vou, numa pregação, eu encontro ali e trago para as pessoas, né? Outro dia uma pessoa me disse, olha, quando você prega, tem detalhes assim que são incríveis, mas não sou eu. Eu não tenho culpa disso. Até às vezes nem quero, né? Mas Deus vai nos inspirando e nos conduzindo nossos passos, né? É claro que a gente se prepara. No dia que eu não me preparo para uma homilia, dá errado. Mas às vezes eu me preparo ali uma semana inteira. Quando chega lá é outra coisa que eu faço. Sim. Não é? Porque nunca é suficiente que a gente se prepare. Então eu fui entendendo Deus dessa forma. E aí, esse Deus, né? Eu acho muito bonita aquela saudação dos indianos, né? Namastê, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti, né? Então, a minha vida é assim. Eu tenho um Deus dentro de mim que não é para mim. É para os outros. Mas, se antes ele não servir para mim, não serve para os outros. Por isso eu tenho que levar ele dentro de mim para poder dar ele para os outros. Jesus diz a Nicodemos, você é doutor e não sabe disso? Não é? Então, como é que a gente vai dar o que a gente não tem? Como é que eu vou dar um Jesus que a gente não tem? Como é que eu vou testemunhar uma igreja que eu não vivo, que eu não sou? Sim, Né? Então eu fui buscando isso dentro de mim, assim, todos os dias, eu não cesso um dia. Se eu parar um dia, eu deixo o ministério. Eu não presto mais para ser diácono. E por que Deus me fez cego? Para mim poder ter uma visão que talvez só eu precisasse dela. Uma vez eu disse para uma pessoa, filha, porque ela se lamentava, porque não passava no concurso, porque ela queria ser isso e aquilo, papapá. Mas você já se perguntou ou perguntou para Deus, eu presto com isso? Você já prestou atenção que tem gente que não presta tendo um carro? Você já prestou atenção como tem gente que não presta com R$1 milhão na conta? Então, por que Deus me fez cego? Você sabe? Não? Ah, pois eu lhe digo, eu sou cego porque eu não presto vendo. Porque talvez, numa etapa da minha vida aí, se eu enxergasse, eu cometeria adultério. Então Deus me fez cego, porque eu não presto. Aqui não é porque eu sou mais ruim do que os outros. É simplesmente porque Ele é misericordioso comigo. A doença é raríssima. Então Ele deu para mim o que não dá para todo mundo. Sim. Né? Então de que eu tenho convicção é disso, que eu sou cego porque eu não presto enxergando. Né? E a visão que eu tenho é uma visão que Deus não dá, nem para você, nem para ninguém, Ele só dá para mim. Ele só deu para mim. Da forma como eu vejo, só deu para mim. Essa é a minha particularidade como filho de Deus. Essa é a minha identidade como filho de Deus. Não só como diácono, mas como filho de Deus. A minha identidade é essa. Deus me dá um jeito de ver como ninguém vê. Mas Ele não dá isso só para quem é cego, não. Ele dá isso para todos nós. O problema é que nós nos valemos muito mais do que é carne do que o que é alma. Sensacional. Diácono, uma última aqui das muitas, né, que a gente já explorou aqui de testemunho. E antes de jogar a última, mas, meu Deus, que conversa maravilhosa. Que papo bom que eu vou guardar e já o tenho como um amigo. Já os tenho, na verdade, como amigos, né? Fico feliz de recebê-los aqui. Nós somos só um, viu? É verdade, olha só. E assim,
Aqui a gente ouviu várias histórias do testemunho o seu e o de vocês até aqui, né? Uhum. Dentro desses anos todos de missão, de vocação, de serviço, né? Enfim, e também, por que não, de vida a dois. Tem algum episódio, algum testemunho que marcou numa missão, ou enfim, no dia a dia, mas que marcou a vida de vocês de uma maneira especial, seja um evento extraordinário, mas também na singeleza das coisas, né? Nas coisas pequenas, mas que foi Deus e aquilo não pôde ser ignorado dali em diante, nunca mais. Tem um episódio que vocês guardam no coração? Assim, são muitos, né? Porque a partir do momento que nós fizemos a opção por Deus, eu às vezes até contesto algumas coisas, né, da teologia, né? Porque essa decisão final, vamos dizer assim, por Deus, é no fio de vida. É no fio de vida. No fio de vida, assim, e aí, né, mais ou menos assim, no fio de vida, se aí, meu filho, eu ou não eu? Deus diz isso, né? Então, no fio de vida, é que se dá isso, né? Para a teologia. Mas, assim, para a minha vida pessoal, né, essa decisão por Deus é hoje. É agora. A decisão que a gente faz por Deus é agora. Então, quando eu disse assim, é contigo, então eu não posso dar passos atrás. De forma alguma. Então, eu me coloquei na presença de Deus. Eu e ela. Então, a gente, mais eu do que ela, sabe? Assim, eu não estou muito me importando assim com o martírio. Sim, tá tudo bem. Tanto faz. Sim, mas se for apedrejado, não, tudo bem. Mas e se for na guilhotina, não tem problema também não, vai levar. Eu não tô muito ligando para isso, não. Eu não tenho a pretensão nenhuma de me preocupar exacerbadamente, né, com aquilo que vai acontecer. Eu pergunto a vocês aqui e a quem nos assiste. Me apontem, se vocês souberem, me digam, porque eu ainda não descobri. Na história da salvação, do Gênesis ao Apocalipse, um homem de Deus, que a vida foi mamão com açúcar. Me digam, me apontem, não existe. Então, a gente se coloca diante de Deus. Para quê? Para servi-lo, ainda que nos arrebente as sandálias. E foi assim que nós nos colocamos na frente de Deus. E muitas coisas aconteceram. O que é interessante é que depois, nas nossas orações, né, a gente vai, né, conversando com Jesus, a gente vai dizer assim, mas Jesus, mas tu, hein? sim, né? sim. Porque são muitas coisas, né? Uma vez, né, nós saímos de casa para uma missão, coisas que depois a gente vai levar assim, de forma assim, muito São Lourenço, né? Na brincadeira, até na hora do martírio, né? Nós saímos de casa, e aí eu saí de casa, vou dizer assim para vocês entenderem a história, eu saí de casa, e aí fui numa missão. E aí, na volta, né, eu estava num ponto de ônibus, lá, eu não sei o nome daquela avenida, ali perto do Mucambinho, perto de um motel. Era o ponto do ônibus, era no muro do motel. Vejam só, e eu lá, mas ela, né, cansados. Nós tínhamos passado a tarde inteira, né? Eu visitei família, dei formação, ainda terminei com a celebração da palavra, né? E aí, depois que a gente já estava no meio do caminho, ainda ligaram pra gente visitar um morto ainda. Diga agora, vocês vão visitar ele, mas lá no céu. Depois, agora não. Né? E aí, eu lá no ponto do ônibus, de repente, meu amigo, passou um carro, e aquele carro passou e foi embora. Dia seguinte, Deus ilustrando aqui pra gente. Então, quando foi 2 dias depois, eu fui na casa da mulher que criou ela, né? Até se casar comigo, né? E aí, no dia que eu fui me casar com ela, ela disse assim, olha, cuida bem dela, eu tô de olho em você. Eu disse, tá bom, tudo bem. E aí, a mulher chegou para mim, rapaz, ela caiu em mim de todo o nome.
de irresponsável para baixo. E aí, disse onde era que eu estava, que ia dizer para Toninha. Oh, meu Deus do céu. Aí eu fui e disse, ela tá bem aqui fora, você pode dizer agora. E aí quando ela foi dizer para ela, eu disse, sim, era eu. Porque a pessoa disse que eu estava com outra mulher, como é que podia, um homem da igreja e tal. Aí eu disse, olha, como a gente tem que ter cuidado, né? Mas tem que, às vezes, a gente vai numa missão eclesial, né? Eu já saí da rodoviária já de Clésima, né? Sim. E aí ela chega perto de mim e diz, falta um pouquinho. Depois vão dizer por aí que o padre está namorando. Né? Então, os eventos eclesiais, eu ando de Clésima. É só para dar identidade ao ministério, né? Para as pessoas entenderem e, às vezes, para as pessoas saberem que eu não me envergonho do que eu sou. Né? Então, eu não me envergonho de que sou diácono, de que sou casado, que tenho filhos e que sou de Cristo, sou da igreja, sou de Nossa Senhora, meu texto está aqui no bolso, né? E não falta um texto não, sou devoto de São Pio. Falta um texto no bolso. O Júnior também. Pois é. E aí, quando a gente explica essas coisas, olha, não, a minha vida é desse jeito aqui, né? Minha vida é assim e tal. As pessoas estranham, causa estranheza nas pessoas, né? E assim, coisas que já aconteceram comigo e com ela, que ela mesma se espanca. Nós estávamos numa pregação, né? Num evento para a juventude, né? E aí, depois da pregação, eu fui conduzir uma adoração ao Santíssimo Sacramento. No meio da adoração, o Espírito Santo começou a me dizer que tinha ali uma pessoa, uma jovem, né, que estava com um problema na família, porque ela namorava com um rapaz, e o rapaz lá, segundo a família, não era boa coisa, e ela tinha engravidado desse rapaz, e ela estava pensando em fazer o aborto. No meio da adoração. E ali passou, a gente foi conduzindo a adoração, bênção do Santíssimo. Mal, eu já sem a visão, né? Sim. Mal terminou. Essa Toinha vem chorando, me puxando, aperreado, me puxando. O que tu quer, bem? Calma, tenha calma, me explica o que está acontecendo. Não, você tem que vir, você tem que vir. O pessoal da coordenação já tinha tirado a jovem do meio, tinha colocado dentro de uma sala, e a jovem estava lá inconsolável. Nossa. E tinham chamado primeiro ela. Primeiro chamaram ela, né? E ela veio me chamar correndo. E aí, lá, quando eu cheguei, a jovem se jogou em mim, assim, nos meus pés, eu tentando levantar ela, e ela dizendo, era de mim que Deus estava falando, era de mim que Deus estava falando. Nossa. Né? E ali, né, nós começamos uma oração de cura ali, naquele momento ali, e, assim, eu entrei, assim, num transe que quase não saía. Eu caí de joelhos, suado, sentei na cadeira e desmaiei sentado. Depois da oração. E ali, as pessoas que estavam ali testemunhavam, né, coisas extraordinárias. Mas assim, Deus veio aonde? Na minha miserabilidade. Deus veio na miserabilidade da gente. Não é porque nós somos os melhores, é porque a gente é o pior. É o pior. O que diziam de Jesus? Por exemplo, quando a gente pega Isaías 53. O que dizem de Jesus? Que ele era o quê? Miserável, esquecido por Deus, abandonado por Deus, humilhado por Deus. Então são muitos episódios na vida da gente assim, que marcaram a vida da gente. Né? A gente sentindo a presença de um Deus que vai sempre mostrando o caminho, e quando às vezes tem um passo mais difícil, ele faz uma ponte. Essa ponte muitas vezes são as pessoas que ele coloca em nossas vidas, né? E assim nós vamos sempre sentindo a mão de Deus, sempre guiando a gente.
às vezes tirando de um perigo, tirando de um precipício, né? Mas sempre sem medo. Uma pessoa um dia me perguntou, você não tem medo? Não, tenho não. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu vou dizer o nome do padre, porque vocês conhecem uma pessoa maravilhosa, sabe? Foi meu catequizando, né? Hoje é sacerdote, para mim é uma pessoa magnífica, né? Padre Valdiano. Sim. Nós estávamos numa missão, né? Na diaconia do Diácono Francílio. Sim. O Diácono Francílio nos levou, nós estávamos lá. E um dia nós visitando lá as famílias, apareceu uma bicicleta. Um rapaz numa bicicleta. E aí eu pedi a bicicleta para me dar uma volta. Pedi a bicicleta. Né? Gente, porque se eu tenho confiança em Deus, eu não tenho confiança em Deus? Será que eu sou que nem aquele camarada que não acreditava em Deus? E tinha um camarada lá que não acreditava em Deus e de repente, né, ele vai no carro aqui, o carro bate, aí pum, saca ele fora do carro e ele fica pendurado assim num precipício assim de 300 metros, segurado ali. E aí ele diz, eita, será que eu vou morrer aqui? Ah, mas se Deus existe, agora ele me tira dessa daqui. Quando ele terminou de dizer isso, apareceu uma mão lá. Ele disse, rapaz, estende a mão. Ele olhou para cima e disse, quem é você? E ele disse, eu sou Deus. Você é Deus? Sou. Ah, agora eu acredito no Senhor, agora eu tenho fé. E aí Deus perguntou, você tem fé mesmo? Tenho, pois solta a mão. Eu não posso ter uma fé assim. Então minha fé é convicta. Como é que eu não posso andar de bicicleta? Vocês já assistiram Perfume de Mulher? Não assisti. Com o Al Pacino. O Al Pacino, eu não assisti. Ele pega uma Ferrari e sai a 300 km por hora. Cego. Sei lá qual é a fé que esse homem tem, o tamanho da fé que ele tem. Então eu pedi uma bicicleta. Oi. E aí, o camarada ficou assim, com a sua cabeça. Mais do que a Ferrari. Oi. Mas porque eu sou pobre, né? São tantas coisas que já aconteceram que alguém disse assim, não, eu duvido. Não, eu não acredito. Não, isso não pode estar acontecendo. Mas por quê? Porque é Deus. Não sou eu. Eu sou simplesmente um instrumento. Certamente. Que conversa maravilhosa. Meu Deus do céu. Caramba. Podia ficar mais 4 horas aqui. Não. Tá bom demais. Mas, Diácono Davi, muito obrigado por toda essa partilha. Eu tenho certeza que movimentou o coração de muita gente. Eu digo porque mexeu comigo, mexeu no meu. Né? Aqui na sala já foram alguns, né? É real. E eu sou assim, né? Eu sou assim sempre, né? Tenho meus momentos de ficar mais quieto, mais contido, mais calado, né? Tem meus momentos... Tem aqueles momentos de Jesus Cristo no templo também, né? Sim. Né? Chutar o pau da barraca, né? Isso é diferente. Né? Mas sempre é bom a gente ter sempre o equilíbrio que vem do Espírito Santo. Espera que tenha equilíbrio esse que é muito útil numa bicicleta. Exatamente, equilíbrio. Mas eu espero que o senhor tenha curtido a conversa aqui, que tenha sido uma conversa legal, que tenha trazido boas memórias também, experiências com Deus legais que vocês já viveram. Pra gente aqui, meu Deus do céu, foi um bálsamo. Eu gosto muito de usar essa palavra, maravilhosa. É uma palavra muito bonita. Mas foi muito bom. Foi Deus acendeu assim, luzes interessantíssimas aqui no interior. Porque eu nem falei da queda com o Padre Carvalho da Vamos falar agora. Conte aí. Depois da história da queda, rapaz, a gente vai encerrar o episódio. Minha gente, uma vez, na Francisco Ari, pra gente chegar lá, tem um rio, né? Sim. Tem um rio. E aí, um dia, o Padre Carvalho é diabético, e já tinha problema na visão, tudo. E eu vinha com ele, né, descendo para pegar uma canoa para atravessar o rio, para pegar o carro do outro lado. E aí, eu perguntando, a visão já era ruim, né? Sim. Esse Padre Carvalho, o senhor sabe do caminho? Sei. Rapaz, quando foi uma hora eu procurando o Padre Carvalho em cima, o Padre Carvalho já estava lá embaixo. Padre Carvalho! Cadê o senhor? Ele disse, meu filho, estou aqui embaixo. Quando eu disse, estou aqui embaixo, eu já estava lá embaixo também. Eu estou aqui do seu lado já. Eu estou aqui do seu lado já. E segurando a maleta do padre, rapaz, nós caímos de uma ribanceira assim, tinha mais ou menos uns 2 metros e pouco de altura. Rolando no barro. Para chegar do outro lado do rio. E teve episódios que a canoa virou atravessando o rio.
em Rio Canindé. Nossa. Aí uma vez um rapaz foi me buscar de moto embriagado. Meu Deus do céu. E aí, na hora que eu montei na moto, eu já pensei, quando ele desceu da moto para me pegar, eu já sabia que ele estava embriagado para andar 18, 20 quilômetros comigo. E aí ele disse assim, o senhor sabe rezar? Eu digo, rapaz, eu achava que sabia. Na rodoviária. Eu sei, não sei se você cair. Pois é, na rodoviária, teve uma vez na rodoviária de Teresina, um rapaz sentou do meu lado também, morto de bêbado. E aí ele lá falando. Quando teve uma hora, ele olhou pra mim e disse assim, eu conheço o senhor. Eu disse, fala-me, Nossa Senhora, tomara que seja um anjo. E aí ele disse assim, eu conheço o senhor. Bêbado, ele disse assim, foi o senhor que me evangelizou, foi o senhor. Eu disse, meu amigo, foi eu mesmo. Se tivesse sido o Espírito Santo, você não tava desse jeito aí. Faz muito sentido. Muito bom. Iago, muito obrigado. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos ajude. Amém. E vocês que estão acompanhando, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado. Não perde a oportunidade de compartilhar no grupo dos amigos, da família. Porque é muito importante. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui pelo diácono Davi é importante e vai fazer parte do processo de conversão de muitas pessoas. Certamente. Feito isso. É real. Tem mais alguma coisa, Matheus Fernandes? É isso. Só rezar pela família do diácono Davi, Toninho aqui também dos bastidores. Reze por nós, reze pelos vários apostolados aí da nossa igreja. Tamo junto. E é isso, um cheiro no coração de cada um de vocês. Hoje eu quero deixar um cheiro especial no coração da Dona Dorinha. Verdade! Dona Dorinha, que tá cansado do Padre Aquino, que está super com meu compadre Aquino, né? Dizer que ele foi coíra, não disse, pô, que já tinha vindo aqui também, né? Deixar aqui o nosso abraço pro meu compadre Aquino, para Dona Dorinha e para todos vocês que acompanharam até aqui. Um cheiro no seu coração. Até a próxima. Fiquem com Deus, rezem por nós. Tchau. Tchau.